Will, Uhum. queria começar dizendo que é um prazer enorme estar batendo esse papo com você. Você sabe que eu te admiro muito. É só convidar meu Obrigado. marido, São Pedro aí. Sabe que eu te admiro muito. Enfim, o Will, eu tenho muitas semelhanças com o Will, né? Nós dois somos ativistas pela educação, aprendo muito com o Will nesse tema da educação, né? Nós dois também somos apaixonados pela psicologia. Eu sou Uhum. psicólogo, o Will é psicanalista, né? Tava conversando com o Will mais cedo que é uma baita coincidência, né? Porque hoje, para quem não sabe, é o dia do nascimento de Freud, né? E por isso é também Exatamente. o dia, né, do psicanalista. Psicanálise. Então, é muito curioso, né? Uma ótima coincidência. Já desejo nesse início aí, enfim, fazer uma saudação, parabenizar todos os psicanalistas, né, pelo papel importantíssimo que fazem aí na sociedade. E o Will também, para quem não sabe, Uhum. além de psicanalista, doutorando em psicanálise, saúde e sociedade, ele é o especialista no tema de educação no mandato do nosso querido Renan Ferreirinha. Né? Tive a oportunidade de fazer uma live com o Renan também aí nos últimos dias. E é isso. Acho que no momento que a gente está hoje, nunca foi tão importante falar, né, sobre saúde mental, sobre saúde emocional. Mas antes de começar a entrar nos temas e pedir para todo mundo que está acompanhando também, que quiser fazer perguntas, comentários, se quiser chamar mais gente para participar, é só apertar no aviãozinho aqui embaixo e mandar para as pessoas, mas fiquem à vontade para fazer perguntas e também comentar os sentimentos que vocês estão vivendo nesse momento. Will, começa se apresentando para as pessoas, dizendo um pouquinho quem você é, o que você faz e como é que você tem passado esses primeiros dias aí. Na verdade, não são os primeiros dias, né? Já quase Já um mês, é. mais de um mês de quarentena. Uhum. Bom, meu nome é Wilman Costa. Eu sou professor, né? Minha primeira graduação foi professor. Fui gestor de escola. Fiz a formação psicanalítica. Sou mestre em psicanálise, doutorando em psicanálise. O meu foco sempre é educação e psicanálise, né? Eu fico navegando entre esses dois pontos. E acho que nesse momento a gente está vivendo um momento de tensão, muita ansiedade, né? Esse isolamento social traz muita ansiedade, né? Eu tenho falado muito com professores, com o pessoal da educação sobre isso. E estou aqui para responder algumas perguntas. A gente está sentindo muita ansiedade e as pessoas não sabem dar o nome, né? Ao que é medo, ansiedade. A gente pode falar um pouquinho disso. O normal é não se sentir bem nesse momento, porque a situação não está fácil para ninguém. Então, ficar assim, está tranquilo, não está tranquilo, né? Realmente é uma mudança muito repentina e a gente não está acostumado com isso, né? Eu sei que a partir desse momento o mundo vai mudar, né? E a gente tem que estar preparado para como é que vai encarar esse novo mundo, né? Que a gente vai precisar usar mais tecnologia, as distâncias vão diminuir. Eu falei hoje à tarde que a gente estava na porta de uma transformação, a gente foi empurrado para essa transformação e Caim ainda está tentando se equilibrar, né? Então é isso aí. Massa. Will, já tem alguns comentários aqui da Vivi, do Alan, da Fernanda, da minha mãe, que está acompanhando a live. E os primeiros comentários, não por acaso, já são sobre ansiedade, né? Eu acho que esse momento de isolamento que a gente está vivendo, enfim, ele potencializa muitos sentimentos, né? E ele, de certa forma, afeta muito a nossa saúde mental e potencializa alguns sentimentos, né? Como ansiedade, insegurança, incertezas, mas sem dúvida um dos maiores sentimentos e mais pulsantes nas pessoas é o sentimento da ansiedade, né? E as primeiras perguntas que surgem aqui, e na verdade a ansiedade já é, né, um sentimento mesmo anterior à pandemia, né? A gente costuma falar que a ansiedade é o grande sentimento do século. E queria que você falasse um pouco, né, como lidar com a ansiedade nesse momento, né, de pandemia. Enfim, quais são as estratégias, o que a gente pode fazer em relação a isso? É isso aí, Gui. Olha só, vamos diferenciar um pouquinho da ansiedade e do medo, né? Eu falo que eles são um pouco parecidos. É normal sentir ansiedade, né? Fica preocupante quando a gente começa a incomodar muito, né? O medo
eu falo que é primo irmão da ansiedade, porque ele dá os mesmos sentimentos parecidos, né? Só que o medo, você tem um objeto fora de você. A ansiedade, esse objeto está dentro de você, né? E aí começa... o medo, você pode ter medo de um ladrão, de um cachorro, de qualquer coisa que está fora de você. Então é fácil de você resolver essa questão, você lida melhor com isso. Mas a ansiedade, como ela é você o objeto do medo, né? E aí fica mais difícil da pessoa identificar o que é que você está sentindo, né? Tem gente que chega assim, eu não sei o que estou sentindo, eu estou me sentindo mal, estou tremendo, estou nervoso, não consigo, o dia às vezes é longo demais ou é curto demais, apesar de fazer muita coisa durante o dia, eu não me sinto produtivo, né? Então isso são características, você vê que tá misturado em você. Você é o objeto do medo, do seu próprio medo, né? Então, a diferença é como lidar com isso, que você perguntou. Lidar o medo, você tem objeto, você pode correr, sei lá, fazer alguma coisa. Agora, o que está dentro de você, você melhora muito se você falar, né? Então, o melhor remédio para a ansiedade é falar. É evidente, tem muitos psicanalistas, psicólogos aí fazendo consulta online. Isso é muito legal, né? Mas se não tem um psicólogo, pega um amigo, pega alguém. O importante é falar e dividir o que você está sentindo. Que a ansiedade não gosta de quando você divide o que você está sentindo. Quando você nomeia o que você está sentindo, isso começa a diminuir esses sintomas. Bacana. Eu acho legal também a gente não negar, né, a ansiedade. Assim, quando a gente fala sobre educação, a gente fala, né, que a gente está passando por um momento muito difícil na área da educação. Na área da saúde mental é natural, né? Como a gente falou no início, como você muito bem colocou no início, é natural que esses sentimentos, como a ansiedade, como a angústia, enfim, se potencializem nesse momento, né? E não tem por que a gente esconder, né? Não tem por que a gente lutar contra a ansiedade, por exemplo, né? Eu acho que é um pouco interessante e a gente estava enfim, a gente fala muito sobre ansiedade, a gente tem que pensar muito sobre rotina também, né? Você falou que hoje a gente tem, eu acho que pessoas que vivem duas situações muito diferentes. Eu acho bacana a gente trazer essas duas situações aqui. Algumas pessoas que se sentem ociosas demais, né? E acabam, enfim, caindo no ostracismo e falando, caramba, eu não estou conseguindo fazer nada, e agora? E isso está sendo ruim para mim. E, por outro lado, pessoas que enfim, por o trabalho agora ter vindo para casa, estarem fazendo coisa o dia inteiro e isso também mexerem muito com elas. Então, você fala muito sobre isso, né? Sobre a rotina. Fala um pouquinho sobre a importância, né, de equilibrar essa rotina nesse momento de isolamento e de quarentena. É isso aí, Gui. É muito importante equilibrar, porque a gente está vivendo um momento que a gente tem na nossa cabeça muito definido o que é casa e o que é trabalho. Agora, o trabalho engoliu a casa engoliu o trabalho, a gente não sabe muito bem qual é essa relação que está, uma relação meio doida que você precisa entender. Então, você tem que separar um cantinho na sua casa, quem está trabalhando online, né? Preparar uma agenda bem definida do que você vai fazer, a hora que você vai fazer, vai parar para almoçar, vai cuidar do seu corpo, né, como você faz todo dia, né? Não é, eu já senta lá no computador e vai trabalhar. Isso desorganiza o seu biológico e desorganiza o seu psicológico. Então, você tem que ter rotina, né, escrever o que você vai fazer, ter horário de lazer, marcar, porque se você não escreve o que você está fazendo, o que acontece é que você vai... no final, você fica entrando e saindo, não checa o que você fez e tem a sensação que aquele dia evaporou e você não fez absolutamente nada e você está cansado e você não fez nada e o outro dia vai a mesma coisa e você acaba ficando realmente doente e com essa sensação de que você não está improdutivo, né? Então, é muito importante você se organizar o espaço, organizar a cabeça para você ver produtivo, porque às vezes você faz muito e se acha improdutivo.
E até escrever, né, Will? A gente estava falando também numa outra conversa ao longo da semana sobre escrever o que... Escrever o que está sentindo. Porque às vezes também a gente fica, sente alguma coisa, eu estou triste, aí começa a escrever. Estou triste porque que momento que eu fiquei triste? E depois, no dia seguinte, você vai ler o que você sentiu. Nesse momento, é muito importante que a gente tenha muito cuidado com a nossa saúde mental, senão a gente vai pirar, né? Então, quando você começar a sentir... porque a ansiedade tem uma parte que vai para o somático, tem outra parte que vai para o psi. Então, se você começa a ter suores, ou sentir o teu organismo, o coração dispara, fala assim, eu não vou parar de respirar. Tem muita gente que vem com essa queixa. Eu estou sentindo que eu vou parar de respirar. Eu falei, sentindo como? Você tem uma bola de cristal para adivinhar o que você está sentindo, mas a ansiedade, ela leva você a começar a perceber mais, né, de uma forma exagerada, os batimentos cardíacos, os movimentos involuntários do seu corpo. Então, fica muito aguçado isso. Então, quando começar a sentir, é um sinal amarelo, começa a cuidar da saúde mental, escreva o que está sentindo e que hora que se sentiu, conversa, divide esse seu sentimento. Se está triste por quê? O que é que desencadeou essa tristeza? A gente tem o hábito também de encher o nosso copo com o remédio mais amargo que existe, as coisas piores que existem. Então, nossa cabeça fica fazendo historinhas, e as historinhas são as piores que existem, né? Vai acontecer, o meu filho vai ficar doente, vai ter que ir ao hospital, e o que eu vou fazer? O que eu vou fazer se no hospital mora o perigo? Então, como que eu vou agir? Então, a gente sempre faz antecipações perigosas. Will, aproveitar que você está bebendo aí um gole de água para ler alguns comentários aqui de algumas coisas até que a gente já mencionou, né? O Rafa falou aqui, muito importante compartilhar suas angústias com aqueles que nos amam, né? E buscar profissionais capazes para passar uma orientação, né? Eu acho que esse é uma das principais estratégias, né? Nesses momentos de maior angústia, de maior ansiedade, é não ficar sozinho, né? Nesse isolamento social, não se isolar mais ainda para dentro de si e falar, né? É como o Will falou, se você não tem um profissional, se você não tem um acompanhamento terapêutico, psicológico, fala com alguém da sua família, fala com seus amigos, divide, né? Não deixa esses sentimentos para dentro de você e joga eles para fora, né? Eu acho que essa é uma das melhores maneiras de se tratar também, né? Exato, e tem muita gente que tem, por exemplo, foi para casa, aí tem o contato com a esposa, com os filhos, aí começa a ser um desgaste, você começa a mudar o comportamento e acha que é o outro que está mudando o comportamento, e aí está o conflito pronto. Então, nesse momento, a gente tem que ter muita escuta ativa com o outro, principalmente quem divide espaço com outras pessoas, escutar bem o que o outro está falando, o que o outro está sentindo. Você não pode, ninguém é capaz de adivinhar o que o outro está sentindo se o outro não falar o que é que está sentindo. Mesmo assim, não é tão real. Então, como é que você quer adivinhar o que o outro está... ele está de brincadeira comigo, está querendo provocar. Será que está querendo provocar mesmo? Sabendo o que ele está sentindo? Esse tipo de coisa é muito normal em sala de aula, né? O professor, eu acho que ele fez isso comigo, e será que fez, né? Será que existiu aquela intenção? Então, quando a gente está mal, né, e inseguro da situação, a gente fica um pouco mais agressivo, porque essa agressividade é uma defesa que a gente tem de se proteger do outro. Então, essa agressividade vem naturalmente, né? É evidente que os casos de agressões, de marido contra mulher, uma agressão ou outra, deve ter aumentado bastante, porque as pessoas precisam se ouvir, escutar, entender o que o outro está sentindo, né? Saber conviver melhor. E esse momento, eu acho que quando a gente sair dessa crise toda, eu acho que a gente vai sair um pouco mais evoluído, que a gente está aprendendo muito. Às vezes o pai que tinha pouco contato com o filho, a mãe que tinha pouco contato com o filho, agora está tendo esse contato mais intenso e está se conhecendo melhor. Que às vezes a gente mora na mesma casa e não se conhece, né, um ou outro. Sim.
Will, vou ler mais alguns comentários. Eu acho que essa live, talvez diferente de outras, é uma live que eu quero que seja muito participativa mesmo. Então, sintam-se à vontade para perguntar, para comentar como é que vocês estão se sentindo nesse momento. Vou ler aqui algumas. Primeiro, mandar um abraço pro pessoal do Acredita, do mandato do Renan, tá tudo aí. Michel, Marcelo, Nath, estão todos acompanhando. O Alexandre falou aqui, né? Não ficar sozinho, genial, e a companhia pode ser de familiares, papel e caneta, ou daquela música que nos faz dançar. Muito isso. Bacana. O Marcos falou, reforçou, né, a importância de colocar isso para fora, manter a mente ocupada. E tem uma pergunta aqui que também a gente falou um pouco no meio da semana, em off, né? Mas que eu acho bacana que você trouxe um conceito muito bacana sobre isso. A Mari perguntou como aprender a dizer não, né, nesse momento. Exato, né? Aí eu te falo assim, agora eu estou falando mais não do que nunca, né? Então, a gente, como a gente está se sentindo que não está sendo muito produtivo, então você sempre, a empresa que você vai falar assim, porque você quer suprir alguma coisa que está lá dentro, que você acha que tem que fazer, porque se não fizer, você já está fazendo menos. E você está fazendo exatamente o que você fazia, né? Então, a gente tem que olhar os nossos afazeres do dia. E se for a mais, se for um negócio que vai te atrapalhar, dizer não. Porque a pessoa mais importante do mundo é a gente. Se a gente não cuidar da gente, o outro, ele não vai dar valor. Então, vai dar valor se você está raciocinando bem, se você está equilibrado. No momento que começa a desequilibrar, você parou de gostar de você. Então, como é que você quer que o outro goste? Então, é importante você olhar para você e saber o momento de dizer não. Não é que ele não é educado, né? Se a empresa pede para fazer, faça isso. Fala assim, olha, hoje eu tenho para fazer isso. É impossível fazer mais isso. Então, o que é que eu tiro? O que é menos relevante, né, que eu posso tirar da agenda, né? Então, não falar sim para tudo, senão você não vai parar. E também outra coisa, não querer fazer todos... agora eu estou em casa, eu vou fazer todos os cursos, eu vou aprender todas as línguas, eu vou fazer tudo, porque a gente não dá conta, né? A gente está trabalhando online, mas a gente está trabalhando. Então, não acha que porque está em casa que você vai ter tempo de fazer tudo, que não vai fazer. Tira um espaçozinho para fazer leitura, ver o programa que você gosta, mas não fique achando que o tempo virou 24 horas, que não ficou. O dia continua com 24 horas e você precisa dormir. Isso é bacana que você falou, né? Porque muita gente, aí é um pouco o meu caso também, dando um relato pessoal, no início da quarentena, e eu acho que esse foi até um dos motivos que me fez ficar adiantado durante um tempo, eu achava que eu estava trabalhando 24 horas, né? Assim, como eu acordava já no trabalho, né? Porque agora a gente está acordando no trabalho. Então, eu acordava, começava a fazer as coisas e não parava, né? E essa dica que você deu aqui foi a dica que eu peguei para mim, né? Que foi anotar e fazer um planejamento mesmo, ó. 9 horas eu vou fazer tal coisa, 10 horas, 11 horas eu vou fazer tal coisa. E a partir de determinado horário eu não vou mais fazer. Eu vou assistir uma série que eu gosto, eu vou sentar para jantar com a minha família, eu vou ler um livro que eu gosto, eu vou simplesmente deitar e não pensar em nada. Então, organizar o seu dia e dentro dessa organização ter momentos de lazer é muito importante, né, Will? Exatamente. Agora, mais do que nunca. Se antes você tinha um momento de lazer, que você saía com seus amigos, agora mais do que nunca. Está em casa, mas não significa que você virou escravo e nem está preso, né? Assim, você vai estar em casa, mas você pode ver a série que você gosta, você pode tirar um momento para ler um livro, você pode tirar um momento para exercitar, né? Pode colocar na TV, tem vários programas aí que você acompanha, faz ginástica. Tira esse momento, faz uma rotina antes de você começar a trabalhar, estipula um horário que você vai começar e que você vai terminar, e se orienta que aí você vai conseguir dar conta de tudo, inclusive daquela coisa extra que você quer fazer, porque é evidente que economizou o tempo numa hora do transporte, né, de casa para o trabalho, então, mas esse tempo é seu. Então, nesse tempo, você pode usar para fazer
alguma coisa que te interesse culturalmente ou que te dê prazer, né? Então a gente precisa cuidar muito da nossa saúde mental e do nosso bem-estar. Quando a gente está bem, a gente fica bem com o outro, né? E a nossa família precisa que a gente fique bem para poder para que eles fiquem bem também. Sim, é isso. Will, a minha mãe já perguntou aqui 4 vezes a mesma coisa. Se eu não te perguntar, eu tô ferrada. Ela tá perguntando, e outras pessoas já perguntaram também, que é sobre a insônia, né? Assim, esse momento também que a gente fica em casa o dia inteiro, e muitas vezes, já saíram algumas pesquisas sobre isso, né? De você ficar o tempo inteiro, o dia inteiro na frente do computador ou na frente do celular, isso te causa também, né, diversos sentimentos, e eu acho que a questão da insônia é uma questão que se potencializa nesse momento. Então, a pergunta dela é como lidar com insônia, né? Como fazer com que o sono seja mais produtivo, até porque ele é muito importante, né? Exatamente, porque olha só, a insônia é um sintoma característico da ansiedade, né? Você logo ou você dorme demais ou dorme de menos. Então, a ansiedade tem esse, ou você come demais ou come de menos, sabe? Então, esse dormir de menos, né, que as pessoas estão reclamando, é porque você quer ficar ativo o tempo inteiro, né? Ou você não se cansa fisicamente. Então, é importante fazer um exercício físico em casa, né? Fazer alguma coisa, e separar o momento antes de dormir. Desligue, sabe? Coloca uma música bem suave, faça alguma coisa para você relaxar, para o sono vir, né? E outra coisa que eu vou falar aqui, não tome remédio, porque olha só, quando você toma um remédio, eu estou de quarentena, eu vou tomar enquanto eu estou, depois eu paro, sabe? Você vai descontrolar todo o seu organismo com remédio que não é necessário. O remédio é como se fosse um paliativo, sabe? Mas a gente tem que curar as causas, né? Eu estou com insônia por quê? Né? Eu não estou não parando para me desconcentrar, me preparando para a hora de dormir, que a gente tem que se preparar para dormir, né? Tem que fazer aquele ritual, ouvir uma coisa mais leve, não vai ver uma música com um filme de ação ou uma música extremamente agitada e depois deitar, que muita gente não vai conseguir dormir. Então tem que ter esse preparo na hora de dormir. E dormir é muito importante, que no dia seguinte você vai ficar muito mais ativo, né? Então, não tomem remédio, por favor. As pessoas eu estou tomando Rivotril, pelo amor de Deus, não tomem remédio. Tentem enfrentar o problema tendo soluções para não agredir seu próprio corpo. É bacana isso que você falou, e aí vou até confessar que eu mesmo tenho bastante dificuldade com isso, assim. Vou falar o meu caso pessoal e depois ler alguns comentários aqui também, e algumas perguntas. Eu tenho tido bastante dificuldade também de dormir e é muito nessa pegada, né? Assim, fico nas redes sociais até muito tarde, deito na cama com o celular na mão, respondendo mensagem, falando, e não consigo dormir, porque aquilo também te gera uma ansiedade muito grande, né? Não só as notícias, que, enfim, são 24 horas, mas também as mensagens de WhatsApp que não param, né? Assim, eu acho que nesse momento de quarentena, o volume de mensagens no WhatsApp aumentou absurdamente. Isso também gera uma ansiedade. Então, as dicas do Will são fundamentais. Assim, eu acho que eu também li em alguma pesquisa, ou enfim, estava conversando com alguém, que para você ter uma boa noite de sono, você tem que se desligar das redes sociais, desligar da televisão, desligar de tudo pelo menos 1 hora antes do momento que você vai dormir. Uhum. Né? Então, acho que isso é muito importante. Fala. Uma dica. Pega o celular e deixa em outro compartimento da casa. Se desligue do celular. Porque se você vai dormir com o celular coladinho de você, aí você... tá sem sono, aí pega... Será que alguém me respondeu a mensagem? Será que eu lembrei de fazer isso. Coloca o celular bem longe. É o momento de desconectar para dormir. E o celular é a maior praga, porque o smartphone, né? Você tem que estar... Não para, faz parte do corpo. E a gente se manda... Aí vai chegar um ponto que você mandar uma mensagem para alguém e esse alguém não respondeu, porque é alguém normal que desligou, aí você vai ficar, o que aconteceu? Será que ele está com raiva de mim? O que aconteceu que não está me respondendo? Então, tem que tomar muito cuidado como lidar com essa ferramenta, que é muito útil para a gente durante o dia, né? Mas que a gente tem que separar
no momento que a gente decide que vai para o quarto dormir, né? Então, o celular é o anti-sono, sabe? Você não vai querer desgrudar dele, que virou como se fosse uma parte do nosso corpo, o celular. Então, a gente tem que dar um chega para lá no celular, separar, deixar em outro quarto e não olhar, só olhar no dia seguinte, quando acordar. Tomando esses cuidados, muita gente vai melhorar a qualidade do sono. Não, essa dica é importantíssima e eu hoje vou seguir ela. Vou deixar o celular num cantinho para tentar ter uma noite melhor de sono. Vou te cobrar, hein, Gui? Vou te cobrar porque o que você fez. Mandar um beijo para a Margarete que está acompanhando. Falar que o Alexandre Vou ler alguns comentários aqui para a gente poder seguir. O Alexandre falando que se desliga, mas a mente é barulhenta, demora a desligar. A Mara falando boa, Will. A Lulu Teixeira, amo o Will, tem sempre conversas muito ricas. O Rafa dando sugestões aqui de momentos de relaxamento antes de dormir, né? Então, de músicas para meditar. Alguém anteriormente tinha falado na importância de fazer exercícios também durante o dia, quem tiver essa possibilidade. Isso, sem dúvida nenhuma, também ajuda numa boa noite de sono, fazer exercício durante o dia. Algumas pessoas falando para beber vinho, também pode, uma taça, né? Não beber muito. Uma taça, uma taça relaxa. Colocar um mantra, chá de erva doce. Enfim, a Jucá falando sobre a importância dos exercícios. Ô, Will, teve uma pergunta que veio quando... Falar para as pessoas que quiserem também perguntar e comentar. Se eu ainda não li algum, mandem de novo, porque estão tendo muitos comentários aqui. Mas uma pergunta que teve mais cedo, quando eu divulguei esse nosso encontro, foi uma pergunta do Gui, que, enfim, é um jovem inteligentíssimo, e ele estava perguntando, eu até anotei aqui, principalmente sobre ansiedade, né, que é o que todo mundo quer saber, e a perda de foco nos estudos para vestibular. Né? Ele vai fazer Enem, e aí aqui tem um ponto que a gente poderia fazer uma live só para discutir o Enem, a importância do adiamento do Enem. O Renan Ferreirinha fez já um texto excelente sobre isso, mas não vou entrar nessa questão agora, vou entrar na questão do foco, principalmente para os estudantes. Né? O Gui perguntou, e também aqui, eu acho que tinha um professor falando também sobre essa questão da ansiedade, de não estar conseguindo se concentrar, mas eu queria que você falasse um pouco a perspectiva de professor que você e também, enfim, a perspectiva dos alunos nesse momento que tem que se concentrar, mas muitas vezes não conseguem por tudo que a gente está vivendo. Exatamente. Tudo gira em torno de ansiedade. A falta de foco exatamente é um sintoma bem característico da ansiedade. Falar e se programar. Eu sempre, para os meus alunos, quando eu falo assim, eu não estou conseguindo focar, eu estou lendo e daqui a pouco eu me disperso, não ando. Eu vou dar uma dica que é até de professor, né? Para o jovem que não está conseguindo se fixar na leitura, se perde, leia em voz alta, né? Se possível, grave essa leitura, né, no celular e depois ouça. Isso melhora muito, isso vai ajudando a educar, a voltar, você reconquistar, conseguir de volta essa concentração. Porque a falta de concentração é falta de interesse, né? Esse estresse que a gente está passando. Então, a gente tem que voltar tudo devagarzinho para o lugar, né? Então, essa leitura em voz alta melhora muito a concentração. E se organizar no dia a dia. Vou fazer isso, e se focar. Porque o nosso organismo, ele se desequilibra muito fácil, né? Se você começa a ter um hábito que não é legal, aí é preferência. Se você começa a comer uma lata de leite condensado, você vai querer comer todo dia, que isso vai dar prazer e, sabe, tem que começar a ver o que é bom para o meu organismo, o que é bom para mim, fazer uma lista do que eu tenho que fazer, vai me orientar melhor, então vou fazer isso, vou me programar melhor, e esse momento é um momento de leitura. No momento de leitura, para os estudantes, se desligue também do celular, porque não adianta você ficar lendo e olhando o celular. Mas o jovem ele tem o hábito, tem a característica de ter múltiplas atenção.
Isso não é verdade. Você tem que ter atenção em uma coisa, né? Então, tenha atenção no que você está fazendo, né? Isso é a minha E, e, dica bac- para os jovens. e bacana para, enfim, nesses tempos também de EAD, de educação remota, né, que é um novo termo que estão usando, se focar exatamente naquele estudo, né? Fechar as outras abas do computador, ou enfim, né, Uhum. as abinhas ali do celular, para não ter a tentação de ler alguma coisa, abrir uma abinha do WhatsApp para poder conversar com alguém, ler alguma coisa. Então, estou falando algo que eu mesmo faço, falando para mim mesmo também. Né? Eu acho que é muito importante, nesse momento de leitura, se desligar das redes sociais e, quando o momento de leitura for nas redes sociais, se desligar das outras atenções, né, para se focar realmente naquele momento. É. A Valesca está falando exatamente sobre isso também. Valesca, que sempre aí acompanha, queridíssima, tem sido difícil, né, estudar nesse momento. A Mari perguntou uma coisa interessante aqui, Will. Ela quer saber enfim, quando saber que a ansiedade está incomodando a tal ponto de procurar um profissional, né, um psiquiatra, um psicólogo. Quando é esse momento, né, que é suficiente você olhar para dentro, você ter mais momentos de lazer, ou você mesmo procurar um amigo, e quando é esse momento que é necessário procurar um profissional? Excelente pergunta, porque é esse time que as pessoas erram muito. Ansiedade, a gente vai sempre sentir que é o equilíbrio. Ansiedade é normal para todo mundo sentir. Você tem ansiedade boa, você vai dar uma festa de aniversário. Esse espaço que até a gente fala que é o melhor da festa é esperar por ela, né? Isso é uma ansiedade boa, você está criando uma expectativa para acontecer uma coisa boa. Quando é que a ansiedade ela é preocupante, que você precisa começar a falar com alguém? É quando começa a incomodar, né? Principalmente essa somática, que você não, não começa a sentir seu corpo. Tá percebendo que não vai respirar. Tá percebendo que... percebendo não, tá achando, né? Que não vai respirar. Tá suando muito. Tá ficando muito desconfortável. Então é hora de procurar alguém para falar. Se mesmo falando com essa pessoa que não é técnica e não melhorar, procura um profissional, porque aí precisa de orientação. E ansiedade não é muito difícil de melhorar muito com a psicanálise. Melhora rápido com a psicanálise. Então, procura um profissional que ele vai escutar. O grande barato de psicanálise, terapia, é você falar, abrir seu coração, tirar tudo que tem dentro e passar para o outro. Isso é que é o grande, porque o psicólogo, o psicanalista, ele não tem uma varinha mágica de fazer, não. Então, a grande ferramenta desse profissional é ouvir o outro com atenção. Na psicanálise, você tem aquela técnica de você pegar lá o que está incomodando, que é aquelas palavras significantes que vem lá do inconsciente, né? Mas, nesse momento, o que eu estou atendendo os meus clientes é ouvindo muito, muito o que ele está falando, que aí melhora bastante. Normalmente, começa a falar e começa a chorar, é um sintoma, é um sinal que tem alguma coisa por trás, então você tem que escutar, e a pessoa, com certeza, traz uma outra queixa que é antes disso da pandemia, né? Simplesmente agora potencializou. Will, tem duas perguntas aqui interessantes para a gente poder refletir um pouquinho sobre elas. Uma é da Margarete perguntando: temos que evitar ouvir mais notícias antes de dormir? E aí a gente pode pensar um pouco. Vou fazer as duas e a gente fala um pouquinho sobre ambas. Então, uma é essa, e a outra é uma pergunta muito boa do Bergson, que é uma pergunta para mim também muito cara, que é em relação aos alunos. Deveríamos, antes de nos preocuparmos com os conteúdos, deveríamos trabalhar a saúde mental do estudante? E aí, perguntando como, né? E é interessante, porque, só uns pitacos antes de você falar, primeiro sobre essa pergunta do Bergson, né? Eu acho que isso é fundamental, porque a gente está no momento que, quando a gente pensa em educação, a gente sabe que a gente não pode parar, né? Que os alunos não podem simplesmente parar de estudar, mas a gente sabe que a gente está num momento diferente, né? A gente sabe que a gente está num momento em que cada aluno trata essa pandemia de forma diferente, lida com essa pandemia de forma diferente, lida com o isolamento social de forma diferente. Muitas vezes tem realidades
de vida completamente diferente, e uns se adaptam mais, outros se adaptam menos, e a gente tem que sim ter muita flexibilidade, né? De um mesmo modo que a gente não pode parar, a gente tem que entender que o momento exige sim flexibilidade, e exige sim que a gente pense muito na questão da saúde mental e que a gente muitas vezes aprenda e ensine de outras formas que não as formas tradicionais, né? E sobre essa pergunta da Margarete, você também comenta um pouquinho sobre as duas, essa é uma reflexão importante, né? Porque de um lado, a gente não pode simplesmente parar de acompanhar as notícias, né? Porque isso é importante para a gente saber o que está acontecendo, mas, obviamente, a gente acompanhar as notícias 24 horas por dia, ela gera uma ansiedade muito grande, e principalmente antes de dormir, né? Eu sempre falo se você ouve um jornal, escolha um jornal de manhã e outro de noite, não precisa de mais nenhum jornal para ver. Porque no máximo dois. Ficar vendo todos os jornais, tudo que está acontecendo, vai deixar você pirado, porque a notícia se repete, né? E cada um conta de uma maneira, mas tudo é repetido, né? E aí você não tem sossego. Você só vai pensar naquilo o tempo inteiro. Então, jornal, no máximo 2 vezes por dia. Um de manhã, eu à noite, e se limite a ver um tipo de jornal e acabou. Porque você não vai ficar desatualizado, porque as notícias são exaustivas e as pessoas repetem muito, né? Então, esse é a minha dica para não ficar o tempo inteiro na televisão vendo notícia. Na hora do almoço, não veja, você já viu de manhã, veja só à noite, né? Vai fazer outra coisa, ou então assiste uma série, né? Escolha uma série e vê cada capítulo um dia, você vai se sentir muito melhor. E sobre Will, a questão... Só um parêntese antes de ir para a próxima questão, que eu acho importante reforçar aqui, que é sempre acompanhar nos lugares oficiais, né? Assim, a gente falou um pouco sobre a enxurrada de mensagens de WhatsApp, tomar muito cuidado, né, com a fonte, né? Porque muitas vezes a gente recebe uma mensagem de WhatsApp que é uma mensagem apocalíptica, né? O mundo está acabando, e não, calma, vamos sempre acompanhar. A gente sabe da gravidade do momento que a gente está vivendo, mas é importante acompanhar nas redes oficiais, né? Exatamente, ver a notícia no lugar certo, porque o WhatsApp você vê até tem pessoas que você confia e aí repassa uma notícia. Então é melhor você ir lá na fonte e saber onde que um lugar confiável, né? Você fez aí uns grupos aí que só coloca informações confiáveis. E é isso aí. Eu uso lá. Eu vejo tal. E aí estou sabendo se está melhorando, se está piorando. E acabou. Eu vejo muito pouca notícia para também não ficar nervoso com isso. E sobre a escola, isso é uma pergunta bem legal. Os alunos, eles gostam da escola. Às vezes ele pode não gostar da sala de aula quando a aula não é legal, né? Mas os alunos gostam da escola. Isso tá fora da escola é muito ruim pro aluno. E o contato que ele cria com o professor, esse vínculo com o professor, ele é muito importante, principalmente no primeiro e segundo segmento fundamental. No primeiro segmento do fundamental, o professor é tão importante que o professor, às vezes a mãe fala alguma coisa e aí a filha contesta, mas o professor falou que é isso e isso. Isso significa que a importância que tem um professor. Então, de uma hora para outra, acabou, eu não tenho mais contato com você, isso é péssimo para o aluno e é péssimo para o professor, porque é como se tivesse quebrado uma ligação. Principalmente para a educação infantil. Mas como é que eu vou dar aula online para a educação infantil? Faça um videozinho e mostra. Ele precisa ouvir tua voz, ele precisa ver teu rosto, sabe? Não precisa ficar fazendo um vídeo lindo, mas fala assim, fulano de tal, falar o nome, né? Isso é legal. Para o outro segmento do fundamental, eu estava conversando hoje muito com o Renan sobre isso, é muito importante. Evidente que a aula presencial, uma outra aula não substitui. 100%. Mas não fazer nada, eu acho da maior falta de responsabilidade. Tem que fazer alguma coisa. Não é para dar aula querendo que o aluno
estude as coisas mais difíceis seguindo um cronograma que estava já predeterminado e tem que fazer aquilo. Não precisa fazer aquilo que está, mas precisa fazer alguma coisa. Os alunos, eles precisam manter esse vínculo. A gente precisa cuidar da saúde, do emocional desse menino. Tem que dar a matéria de um outro foco, de uma maneira mais lúdica, ele precisa ter responsabilidade, ele precisa ter porque diminui a ansiedade quando ele precisa fazer alguma coisa. Então, a educação não pode parar. Eu estava vendo 92 países, né, que eu estava pesquisando, nenhum interrompeu a aula, nenhum. Né? Todos estão dando aula, ou quando não é por internet, é por rádio, é por TV, é por material impresso, mas todo mundo está fazendo alguma coisa. A gente não pode abandonar os nossos alunos. A gente precisa manter esse vínculo e sem ter aquela responsabilidade. Ele não aprendeu. O aprender, a gente vai buscar depois. Os meninos de terceiro ano, que tem o Enem que está aí na frente, que a gente está lutando aí para poder... Esse Enem tem que ser esticado, adiado. Não pode ser que é uma falta de responsabilidade, de sensibilidade, falta de tudo, né? Eu não sei o que esse ministro da Educação pensa, mas é uma pessoa que não gosta de gente, né? A única o adjetivo que eu posso dar é esse. Então isso tem que ser revisto para que os alunos consigam fazer com tranquilidade a prova do Enem. O terceiro ano, eles já estão maiorzinhos, eles conseguem buscar aula no YouTube e tal, e quando orientado por professor, é muito legal. Eu tenho visto, né, até na rede estadual, o pessoal usando bem a plataforma e está indo tranquilo. E aí o professor indica, leia isso, não é para poder ficar se esmerilhar de estudar, é para não romper esse vínculo. O meu maior cuidado a escola não pode perder o vínculo com o aluno. Esse ano está perdido. O que mais faz evasão é a distorção de idade série. A gente não pode permitir que isso aconteça. Né? Então, a gente tem que lutar pela saúde mental desses meninos, né? Não deixando eles se sentir inferiores ao menino que está lá na educação privada. Né? Eu sei que o tempo não é nem educação, mas tudo isso passa pelo emocional. Sem dúvida. Will, a gente tem os últimos 10 minutinhos, que a live tem no máximo 1 hora, mas eu queria tocar sobre... enfim, não queria passar aqui 2 comentários que eu acho interessantes, que tem a ver com o mesmo assunto, e depois a gente fecha falando um pouco de futuro. Os 2 comentários têm o mesmo teor, que é sobre educação especial. E aí, eu não sei se a Cissa está acompanhando, que é diretora do Para Todos, estava conversando com ela mais cedo, já fiz uma live com ela. O Alexandre primeiro falou aqui, tenho chamado a atenção para deficientes visuais. Não há audiodescrição e parece-me não haver formação para professores lidarem com as câmeras tendo público tão diverso. E a Mari falou aqui, sou a Mari do Alexandre, seu amigo de anos, Will. Nossa filha com síndrome de Down não entende porque não vê os amigos da escola, mas melhora muito com aulas online. Para as pessoas com deficiência, isso faz muita falta. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, sobre a importância, né, enfim, dessa adaptação. Pega a bateria, só um minutinho aí. Pega. Enquanto isso, fazer aqui 2 marketing. O primeiro, como o Will falou, eu criei, logo no início da quarentena, alguns grupinhos de WhatsApp em que só eu falo, para que não encha a caixa de mensagens de todo mundo, em que eu falo um pouco sobre como é que está o panorama geral da Covid no Rio de Janeiro por bairros, quais são as orientações, prevenção. Então, são no máximo 2, 3 mensagens por dia. Quem quiser fazer parte do grupo, manda o inbox aqui depois que eu adiciono. E também o outro que na sexta-feira eu vou fazer uma live também, nessa sexta-feira agora, às 18 horas, com o deputado estadual Carlos Mink, para a gente falar um pouco sobre os impactos da pandemia no Rio de Janeiro. Né? Então, ele vai falar um pouco o que o Legislativo está fazendo. Já fiz isso com o Renan, vou fazer agora com o Mink, nesses tempos de pandemia. Então, quem quiser colocar na agenda já ir assistir. Will, tá de volta? Estou de volta. Pois é, estava acabando... Falar um pouquinho sobre as pessoas com deficiência, né? E principalmente
os professores estão preparados para isso? Realmente há uma defasagem muito grande? E também o que se pode, quais são as estratégias, né, que a gente pode pensar tanto em educação tanto em educação institucional, né, quanto na educação mesmo dos pais com essas pessoas. Para quem não sabe, eu fui diretor de uma escola do Chico Anísio, né? E tinha bastante alunos especiais e tem que olhar cada caso, né? Não adianta, às vezes você recebe um laudo, né? Os laudos, não é que eu não confio no laudo, eu olho, mas cada aluno é de um jeitinho. O que é que eu fazia? Ouvia o pai, ouvia o aluno, e aí a orientadora da escola tratava cada um daquele jeitinho que é. Os alunos deficientes não pode também deixar de lado. Se o menino não enxerga, não pode ver, mandar o áudio, sabe? A gente tem que, nesse momento, descobrir o que a gente pode fazer. É o que eu estava falando com o Renan hoje. A gente precisa, esse é o momento da gente pensar o que é que está fora do cesto, para a gente colocar para dentro. Quem é o aluno? Hoje, 24% dos alunos da rede estadual, eles não estão acessando as plataformas. Aí é a hora de pensar, o que está acontecendo? Liga para o diretor e aí a gente vai ter o real motivo do que está acontecendo. Não está acontecendo não está acessando porque não quer, ou não está acessando porque não tem internet, ou não tá... Aí a gente vai saber, vai conhecer. Então, esse momento é o momento da gente buscar resolver os problemas, não desistir do aluno, ou esperar as coisas passarem. A gente tem que olhar, entender como que funciona a cabeça de cada um. E os meninos especiais, olha só, os meninos com síndrome de Down ou com síndrome de Asperger, cada um é um, sabe? Tem alunos que tem de uma maneira, tem de outra maneira, o síndrome de Asperger é de uma maneira, tem uns que você não consegue, até melhor do que o aluno que não tem nenhum laudo, inteligente, só que eles gostam de determinadas coisas, pois o Asperger gosta muito de ver as coisas que roda tal, e vai muito bem nas aulas de física, sabe? Então, a gente tem que conhecer quem é esse aluno, para a gente dar o atendimento adequado. Agora, você perguntou, o professor está preparado? A gente não está preparado desde a nossa formação inicial, que a gente não aprende a dar aula. Olha, eu digo isso que eu sou professor, eu fui formado na UERJ, então eu sou professor. Quando a gente sai um excelente pesquisador, mas não sai um excelente professor, né? Eu lembro quando eu comecei a dar aula, eu saí correndo de sala de aula que eu tinha medo de aluno. Então, nessa formação inicial, precisa se trabalhar, tem que conectar. A academia tem que conectar com a escola, né? É a mesma coisa, eu vejo como se uma faculdade de medicina não tivesse o contato com o hospital para fazer residência. Isso acontece na educação? Não. Está errado. Precisa fazer alguma coisa. O nosso público, né? Nós, professores, somos formados para lidar com o aluno. E aí, esse professor tem o estágio que, às vezes, a pessoa assina lá. Isso não é uma coisa séria, eu não estou falando em todas, mas a maioria, os alunos vão lá e pegam a assinatura. Gente, isso é muito irresponsável para uma coisa muito séria, que é educação, né? Eu, como diretor, jamais, quando alguém via fazer essa proposta, eu falava, você está me ofendendo, porque a nossa profissão é séria, né? Professor é uma profissão linda, né? Então, não vem achar que é qualquer pessoa que pode ser, não. Educação é para quem gosta de gente, e quem gosta de gente quer aprender como lidar melhor com gente, né? Mari, obrigado pelo comentário, foi um comentário muito pertinente. Aqui, a Joseli Dantas comentou algo que eu acredito muito também nesse momento, né? Apoiado, tem muitos alunos com deficiência, os alunos sem acesso às plataformas, o atendimento individualizado é forma de inclusão, né? Eu acho que como o Will falou, o momento para a gente pensar exatamente isso, né? Trabalhar as individualidades. Mas, Will, a gente tem 4 minutos que vai encerrar a live. Eu queria terminar com uma pergunta que também veio antes, que é a sua perspectiva de futuro, né? Eu acho que é importante a gente terminar reforçando, né, que essa pandemia vai passar, que a gente vai voltar
a poder conviver de forma presencial, se abraçar. É óbvio que a gente sabe que a realidade para frente vai ser diferente, mas queria que você falasse um pouquinho sobre isso para encerrar, que é a importância da perspectiva de um futuro, né? Ótima pergunta. É o que eu estou estudando nesse momento, como será o retorno das aulas, né? Eu estou pensando muito bem, eu vi a China, que começou a voltar essa semana, como é que eles estão voltando. A gente tem que ver como que vai ser esse retorno e tem que fazer com muita responsabilidade. A gente tem que propor soluções lá para o executivo, com muita realidade do que está acontecendo no mundo e a gente tentar fazer aqui dessa maneira, né? Uma coisa eu tenho certeza absoluta: a educação do Brasil ela foi empurrada para o futuro. Então a gente não vai ter medo. O professor que tinha medo de lidar com as ferramentas digitais, ele nessa quarentena provavelmente perdeu o medo, que vai tá lidando com isso toda hora. E essas ferramentas ela vai ajudar a educação presencial. E a educação presencial vai sempre existir na educação básica. Isso não dá para formar ninguém se não for presencial. Só que as ferramentas de aulas online, ela pode ser muito bom para ajudar na formação do aluno. A sociedade inteira vai mudar, a escola vai mudar, a maneira de se trabalhar vai mudar, o mundo vai mudar. E mais do que nunca, a educação ela está no centro de tudo para formar essas pessoas, formar como que vai ser esse profissional do futuro. E passa muito pelo estudo. Eu acredito que os países mais ricos, que têm uma formação de professores muito boa, eles vão sair na dianteira, porque o maior valor hoje não é ter coisas, é ter conhecimento. Então, o aluno precisa ter essa noção. A gente precisa valorizar o conhecimento, porque é isso que vale, é isso que é o maior capital do mundo, é o conhecimento. Não é você ter um carro, um apartamento, sabe? Isso vai mudar um pouco essa configuração do mundo do século XXI. Você tem que ter bagagem cultural e saber se locomover de um lugar para o outro de conhecimento e sem grande sofrimento, né? Antigamente você era sapateiro e morria sapateiro. Hoje você pode começar sendo professor e terminar médico e tal. Então a gente tem que ter aberto para o novo, né? E a nossa BNCC está muito aberta para isso. Só é ler com cuidado. Bacana. Bacana. Como o Alexandre falou aqui, aguardemos um novo normal. Né, Will? Queria te agradecer do fundo do meu coração. Você sabe o quanto eu te admiro, o quanto te respeito, o quanto eu aprendo com você. Agradecer a todo mundo que acompanhou aí a live, que perguntou. Desculpa se a gente não conseguiu responder a todas as perguntas. Quem tiver mais perguntas pode mandar para o Will, pode mandar para mim, que eu repasso para ele. Quem quiser acompanhar aí dos meus seguidores, acompanhar o Will e vice-versa também. Eu vou fazer algumas lives nessa semana eu vou fazer com o Mink na sexta, na semana que vem eu vou fazer uma sobre saúde com uma especialista da Fiocruz e também uma sobre economia. Então, é isso. Will, muito, muito, muito obrigado. Todo mundo aí agradecendo bastante. E dá seu recadinho final aí, que em 1 minuto a live se encerra. Obrigado, gente. É muito bom. Eu adoro gente, né? Por isso que eu escolhi educação e psicanálise. Eu adoro gente, gosto de conversar e gosto de ouvir bem muito o outro, né? Então a gente tem que estar atento sempre para o outro. Nós só existimos porque existe o outro. Então é muito bom. Eu acho que só um ser humano que pode dar um abraço carinhoso no outro ser humano. Então tudo bem que a gente não pode dar abraço, mas pode dar um sorriso e pode dar os ouvidos para poder ouvir, né? Então vamos cuidar com carinho um do outro, né? Esse é o meu recadinho final. Bacana. Lembrando que essa live fica 24 horas no ar para quem quiser assistir ou, enfim, indicar para outras pessoas assistirem. Eu vou tentar gravar também para colocar depois aí no IGTV para todo mundo poder assistir. E é isso, ficar com esse recado final do Will, que é o recado mais importante no momento. Vamos cuidar uns dos outros. Nessa live passou muito rápido, porque o papo é muito bom. Foi muito rápido. Já passou Beijo. 1 hora direto. Pois é. Tchau. Beijo. Boa noite. Tchau. Tchau. Beijo.